Olá, meu amigo e amiga. Existe uma frase muito conhecida aqui no Brasil, cuja autoria não se sabe ao certo de quem é. Se foi cunhada ou falada ou escrita por Augusto Rush, um pesquisador, um biólogo brasileiro que prestou grandes serviços à ciência no mundo, se foi de Marechal Rondon, que se embrenhou o Brasil adentro em priscas eras, ou se a frase foi escrita por Monteiro Lobato, porque ele mencionou essa frase que diz que ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. Bom, essa frase poderia e pode ser adaptada para os dias de hoje diante do que a gente está vendo no Congresso Nacional por parte de ladrões. Ou seja, ou o Brasil acaba com deputados ladrões, ou os deputados ladrões acabam com o Brasil, porque é isso que está acontecendo na nossa cara. E as manobras, elas são repletas de tanto cinismo, de tanta falta de vergonha na cara, que ela choca todos nós. Então está na hora da gente fazer um movimento mais forte, de dar o nome a essa PEC para o nome que ela merece ser chamada, né? Ou pelo nome que ela merece ser chamada como a PEC dos ladrões. Então a gente tem que saber, deputado, o senhor votou a favor da PEC dos ladrões? Senador, o senhor é a favor da PEC dos ladrões? Pois bem, eu vou jogar aqui algumas imagens para vocês e alguns pontos muito importantes que mostram que nem tudo está perdido, porque, como eu tenho dito aqui para vocês, existem barreiras que ainda terão que ser ultrapassadas pelos ladrões, para que, ultrapassadas, elas cheguem até o Supremo Tribunal Federal, que certamente vai varrer de novo para o lixo da história essa cambada de ladrões. Bom, para começar o nosso papo e ilustrar aqui o que eu estou dizendo, vou pegar aqui uma entrevista que foi concedida hoje pelo senador Alessandro Vieira, que é delegado de polícia e está como senador, né? Então, ele foi perguntado sobre a posição dele. E ele foi muito claro, né? Ele concorda aqui com o que a sociedade está observando. Vamos ver o que ele disse. De maneira ela chega no Senado, senador, bom dia. Bom dia. Essa PEC é um tapa na cara dos brasileiros, né? É uma constatação absoluta de que a maioria da Câmara dos Deputados perdeu completamente o respeito pela sociedade. Porque ela é uma PEC feita para defender bandido. Ela não tem nenhuma outra justificativa ou fundamentação. Ela é feita para proteger aquele parlamentar que comete crimes, simplesmente assim. E a gente tem que fazer o enfrentamento disso. Aqui no Senado faremos, com certeza. Vozes importantes estão se colocando contrárias e eu imagino que a gente vai conseguir, sim, evitar que isso seja aprovado no plenário do Senado. Dá para fazer aí uma estimativa de quantos votos, senador? Quando o senhor fala, e falou aí com firmeza, vamos conseguir garantir que isso não passe. O Otto Alencar falou para a Dani que é inimaginável passar. Quantos votos, mais ou menos, o senhor acredita que é possível reunir contra a PEC? A conta tem que ser feita da forma inversa. Na verdade, são eles que têm que colocar 49 senadores publicamente favoráveis a uma PEC que entrega proteção para bandido. E a gente tem que lembrar que 2/3 da casa vão para a urna no próximo ano. Além da questão moral, efetiva, óbvia, você tem a questão pragmática. Como é que esse pessoal vai poder chegar na sua base e explicar isso? Né? De que, olha, eu defendo ladrão. Se for você cidadão eleitor, não, você tem que ir para a cadeia. Mas eu, parlamentar, não preciso ir para a cadeia, não, porque eu tenho uma PEC de proteção fomentada pelo pior lado possível da política brasileira. Gente, é simples assim, simples assim. Gente, eu chamo a atenção de vocês, já comentei em alguns papos anteriores, que é uma oportunidade muito importante para que o presidente da República ele se posicione. Até agora eu não vi nenhuma publicação de Lula, porque a sociedade como um todo, ela rejeita esse tipo de situação. O presidente tem que emitir uma opinião. Será que ninguém está chegando para o Lula dizendo, Lula, olha, a população está contra esse negócio aí. Não dá para ficar assistindo na janela, não. Se jogue aí nos braços do povo e defenda isso aí, porque os ladrões estão querendo dominar o nosso país, né? Então é importante eu faço esse chamamento aqui, porque muitas vezes as pessoas ficam achando que nós estamos na Suécia, na Dinamarca, né? Que deixa como está uma pinóia. Se a gente não fizer alguma coisa, gente, para que nós estamos aqui? Para que nós somos adultos? Para que a gente se envolve com a política? Para que a gente conversa com as pessoas? Se não é para a gente mudar alguma coisa, se não é para a gente impedir que ladrões sejam os donos dos nossos destinos, né? Não dá. Eu disse para vocês que mais cedo que o senador Otto Alencar ele é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça no Senado. Se não passar pela comissão, não vai nem à votação. E o senador, para nossa satisfação, ele está do lado do povo brasileiro. Então, a gente tem que ser justo e compartilhar aqui o posicionamento que o senador está tornando público também. Vamos ver o que o senador está dizendo.
Se essa proposta, a PEC da blindagem, chegando ao Senado, ela vai direto para o plenário, vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça? E qual é a sua percepção sobre a dificuldade de aprovação de uma proposta como essa do lado de lá? Olha, pelo regimento do Senado Federal, deve passar pela CCJ. No entanto, o presidente do Senado, o presidente Davi Alcolumbre, tem a prerrogativa de, se ele desejar, encaminhar direto para o plenário do Senado Federal, como já algumas vezes foi feito isso. Eu liguei para ele hoje, tentei falar com ele hoje e não consegui falar com o presidente Davi. Assim que eu puder, vou falar e vou dizer que o rito normal deve ser seguido, mas ele tem essa prerrogativa. A minha posição já é conhecida. Ou seja, tem esse senão, né? Vamos ver o que decidirá Davi Alcolumbre, porque se ele tentar tirar isso das mãos do senador Otto Alencar, é sinal que ele está mancomunado com os ladrões dentro do Senado, que se mancomunam também com os ladrões da Câmara Federal. Então, continua o senador Otto. Antes já tinha declarado a posição contrária a essa PEC da blindagem. Ontem tentei, inclusive, dentro dos deputados do PSD, que eles votassem não. Alguns votaram não, outros votaram sim. Cada um decidiu de acordo com a sua consciência. O líder do PSD na Câmara dos Deputados, o deputado Antônio Brito, votou não, mas nenhum deles não teve unanimidade. Alguns votaram sim, outros não. Então, minha posição é muito contrária. Eu acho que é um desrespeito ao voto popular, é uma falta de cerimônia com o voto popular e não se pode estabelecer, através da lei, uma proteção aos parlamentares. Que nós já temos tantos casos que pipocam aqui ou ali de irregularidade e desvio de recursos, sobretudo os recursos da emenda. Então, vários casos que aconteceram recentemente, e se for dar proteção com um colegiado que é muito corporativista, não vai se investigar absolutamente ninguém. Então, gente, Senador, simples assim, aqui né? Vi umas Camila, perguntas para o senador, né? Mas, assim, o jogo está sendo jogado nessa dimensão. Então, quanto mais houver repulsa, houver percepção lá dentro da Câmara do Senado que o povo está observando, e como disse o senador Alessandro Vieira, ano que vem tem eleição. Esses ladrões vão disputar as eleições assim, sem nenhum tipo de restrição ao nome deles? Mas bem, né? Outras coisas importantes estão acontecendo hoje, mas estão sendo também objeto de todo tipo de vigarice tradicional, tradicionalmente praticada pelo universo paralelo do bolsonarismo. Bolsonaro recebe alta médica, biópsia indica câncer de pele. Ex-presidente passou mal e precisou ser internado, mas foi liberado e mantém acompanhamento. Exame de lesões cutâneas indica a presença de carcinoma, que já foi removido. Gente, foi removido na pele dele, não vai morrer por conta disso, não. Agora, o que estão fazendo de drama em relação a isso, a calhordice do bolsonarismo é muito grande. Olha o que o Bolsonaro passou para os filhos, né? Como ele conseguiu fazer dos filhos figuras tão piores também, né, como seres humanos. O Flávio, conhecido como Flávio Rachadinha, veio com essa aqui. Flávio Bolsonaro culpa a perseguição por câncer de pele do pai. Médico do ex-presidente revelou doença nessa quarta-feira. E desde quando o câncer de pele é proveniente de ações judiciais, sobretudo a ladrões, a bandidos, vigaristas, genocidas? Então, é para a gente ficar com dozinha, o Flávio Bolsonaro, né? A dó que ele não teve das pessoas que ele ajudou a matar aqui no nosso país, aliás, que vocês todos ajudaram a matar, é para ficar com dozinho? É para o ministro Alexandre de Moraes falar assim, olha, o Bolsonaro tirou as verruguinhas da pele, então eu não vou dar prisão para ele não, eu vou rasgar tudo, vou jogar para baixo do tapete, né? O que vocês querem da vida, hein? Vocês estão achando que todo mundo do nosso país, todos nós somos idiotas? Então, agora, essa gente gosta muito de se vitimizar, né? E de se colocar nessa situação, sempre os coitadinhos, sempre os perseguidos, sempre os massacrados, né? Agora, é o típico de ladrão que tem um braço no estelionato, né? Que quando é apanhado, aí quer se fazer de vítima, de coitadinho, enfim. E aí o seguinte, o senhor Nicolas Ferreira fez um vídeo para o Bolsonaro, que se a gente pudesse chamar de alguma coisa esse vídeo, a gente chamaria de Requiem, ou Requiem, para um moribundo, porque é quase uma despedida de Bolsonaro, né? Assim, está partindo dessa, pelo menos na vida política, né? Nós estamos aqui torcendo, né, lamentando o seu fim.
É mais ou menos isso. Se vocês têm dúvidas, vou colocar só um trechinho aqui, porque para dar mais esse clima, né, de funeral ou de encaminhamento de um moribundo, tem uns pianinhos bem salafrários no fundo, né? Acompanhe só a cara do cidadão aqui, né? Aliás, esse aqui votando, né, e fazendo propaganda a favor da PEC dos ladrões, né? Vamos lá. Jair Bolsonaro. O senhor saiu do Exército, iniciou a vida pública como vereador no Rio de Janeiro e depois cumpriu 7 mandatos como deputado federal, sempre defendendo o povo, sem nunca se envolver em escândalos de corrupção, um feito raro na política brasileira. Foi a sua coerência e honestidade... E aí vai com essa lenga-lenga, né? No final, vai colocando um monte de ceninha, né? Ele tristinho, né? E resgatou isso, resgatou aquilo. Vem cá, o que concretamente o Bolsonaro fez para o cidadão comum aqui no Brasil? Concretamente, o que ele mexeu na vida das pessoas, a não ser ficar engabelando, enganando essas pessoas? Que ele defendia Deus, pátria, família, contra o comunismo. Enganou muita gente, ninguém melhorou de vida, ninguém melhorou sua condição, ninguém evoluiu socialmente, ninguém evoluiu intelectualmente, ninguém evoluiu espiritualmente, porque até nesse campo essa gente só fez coisa ruim e continua a fazer coisas ruins. Olha, mas eu quero dizer para vocês, senhores bolsonaristas, que se depender do ministro Alexandre de Moraes e das pessoas que operam com direito e que estão com as mãos sobre o destino dessa Orcrim ou das Orcrins de Bolsonaro, não vai ter peninha não, a lei será dura. A senhora Carla Zambelli foi para a Itália achando que iam ter peninha dela lá, está lá em cana dura, e mandaram fazer perícia médica nela e ela tem condições de seguir na cadeia. E aqui vai ser a mesma coisa. Não adianta médico de Bolsonaro, os filhos de Bolsonaro, o Bolsonaro ficar fazendo draminha, porque para ele escapar da papuda, ele vai ter que estar com a saúde muito ruim. Se ele tiver com a saúde mais ou menos, ele poderá cumprir a pena dele numa instituição de segurança máxima, porque ficar também de frozô numa residência, dando um trabalho gigantesco para o erário público, isso também não é obediência a princípio de igualdade alguma, né? Então, gente, olha, o cenário está começando a mostrar que a PEC dos ladrões está subindo no telhado. Nós temos que rotular essa manobra com o nome que ela tem que ter. A PEC dos ladrões, o movimento dos ladrões. Ou nós acabamos com os deputados e senadores ladrões, ou eles vão acabar com a gente. Mas com a gente eles não vão acabar. Pelo menos eles vão tentar, né? Mas não vão conseguir, não. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau!